Vocês já tiveram essa experiência de ter que ajudar alguém que queria cometer um suicídio? E como vocês fizeram para ajudar? Qual é o melhor caminho para ajudar uma pessoa assim, que está nessa fase, assim, né, nessa situação, que te procura, abre o coração, né, e diz que quer cometer um suicídio? Já passaram por isso aí? Como é que vocês ajudaram? Qual é o melhor caminho? Qual a melhor orientação? Se me procurasse hoje, eu não saberia, né, ajudar. Eu encaminharia para um profissional, né, mas qual, digamos assim, o primeiro socorro que você poderia dar para essa pessoa? Bom, o suicídio realmente é um dos sintomas clássicos da depressão. Ninguém pensa no fim da própria vida em sua sã consciência, né? A gente tem um mecanismo de defesa da vida, né? De manutenção da vida. É importante a gente diferenciar os níveis de pensamento suicida, né? Porque existem pessoas que elas nem querem pensar nisso. Isso passa longe da mente delas. Elas amam viver. Uhum. Correto. Agora, existem pessoas que, em determinadas situações de fragilidade, elas começam a pensar na morte como uma possibilidade. Começa com um pensamento, é pessoal, ela não compartilha com ninguém. Na maioria das vezes, né, ela começa, é algo muito íntimo, né? E ela começa a pensar, às vezes, pensamentos assim que aparentam ser inofensivos, como, por exemplo, seria tão bom que Deus me levasse, se Deus me levasse agora, né? Ou então a pessoa diz, seria tão bom se eu dormisse e não acordasse mais. É um início de pensamento a respeito do fim da própria vida. E aí, de repente, a pessoa começa a compartilhar com outra pessoa, já é outra questão, né? Compartilhar sobre o pensamento de morte. Ou então a pessoa começa a planejar, fazer preparativos, a fazer tentativas, né? Isso aí vai aumentando a gradação do perigo, né, em relação à questão suicida. Agora, quando a pessoa está em vias de tentar um suicídio, toda ajuda é válida. A pessoa que está passando na rua, o amigo que vê, toda ajuda é bem-vinda. É um momento de emergência, é uma questão humanitária, né? A gente prestar ajuda. E não é bom quando as coisas chegam a tal ponto que a pessoa realiza tentativas. Porque se ela realizou tentativas, significa que ela já passou por diversas etapas. Várias fases. Já passou várias fases, só está complicando, né? Isso, e não foi notado. Ou então não teve a devida ajuda. Algumas pessoas, elas fazem insinuações suicidas com um grito de socorro. E é importante a gente levar isso em consideração. O ideal seria que nas primeiras ocasiões que a pessoa demonstrar falas, preferindo a morte do que a vida, demonstrar insinuações que gostaria de não viver mais, a gente já encaminhar essa pessoa para o acompanhamento profissional. Agora, se a gente tem contato com pessoas que passam por isso, o simples ouvir a pessoa, permitir a pessoa falar sobre aquelas coisas que estão engasgadas ali, né, que ela não consegue expressar para outras pessoas, né? Talvez ela não se sentiu à vontade de falar nem para os familiares sobre esse pensamento. E aí, de repente, você tem a oportunidade de a pessoa de ouvir alguém falando sobre isso, algo tão íntimo, e ela escolheu você para compartilhar sobre esse pensamento. A nossa primeira atitude, ela deve ser de ouvir. Às vezes as pessoas, elas cometem um equívoco, né, até bem intencionado, de cortar o assunto, dizer assim, não, meu irmão, minha amiga, não fale sobre isso para mim, nem pense nisso. Como se a gente tivesse essa autonomia de escolher o que a gente vai pensar ou não. Ninguém pensa voluntariamente na própria morte. É uma coisa assim, é uma inclinação. E aí, de repente, a pessoa começa a compartilhar com você. Ouça. Deixa a pessoa se expressar.
Se você quer falar, que tal você perguntar? E para deixar a pessoa falar sobre a sua situação. Conta se a gente passou por experiências semelhantes e a gente pode compartilhar, né? Para que a pessoa sinta que ela não está sozinha. Conta. Mas é bom ouvir. E de repente, algumas pessoas, quando elas se sentem ouvidas, aquele pensamento que antes era persistente e o incômodo, ele vai perdendo a força. A pessoa começa a visualizar a vida de uma outra maneira, né? Como o Leno mesmo compartilhou, uma ressignificação, né, Leno? A gente começa a dar outro sentido para a história, para a vida. A gente começa a encontrar novas razões para viver. E é sempre muito delicado quando a gente lida com situações assim, por conta do nível de fragilidade que a pessoa se encontra. Ela precisa de ajuda. Agora, o fato da pessoa estar enfrentando sentimentos ou pensamentos assim, isso não significa que é o fim. Algumas pessoas tiveram ideações suicidas elevadas, né? Fortíssimas. E elas, naquele momento, naquela hora, ela achava que de fato era a melhor solução encontrada. Mas depois, quando tudo passou, já percebe que não era a melhor situação. Ela vê e agradece a Deus e aos amigos por terem ajudado ela a sair daquele momento.